Na vastidão das escrituras bíblicas, há passagens que intrigam até os mais céticos. Entre os capítulos mais enigmáticos estão aqueles que mencionam a existência de seres colossais, gigantes que teriam caminhado sobre a terra em tempos imemoriais. Gênesis fala dos Nefilins, homens de renome, filhos de deuses com mulheres humanas. Números descreve os israelitas temendo os descendentes de Anak, seres tão imensos que os faziam se sentir como gafanhotos. E há, claro, o famoso Golias, o guerreiro filisteu de quase 3 metros de altura, derrotado por Davi. Mas até que ponto esses relatos são apenas metáforas espirituais? E se houver algo mais profundo, algo enterrado, literalmente, sob os alicerces da nossa história oficial? Hoje, vamos cruzar a linha entre a fé e a ciência para explorar o que poucos têm coragem de investigar: as possíveis evidências físicas da existência desses gigantes bíblicos e por que elas teriam sido escondidas do mundo. Prepare-se para uma jornada onde arqueologia, religião e poder colidem, revelando que talvez a verdade esteja mais próxima e mais incômoda do que imaginamos. Para compreender esse enigma, precisamos começar pelo texto sagrado. Gênesis 6:4 afirma que naqueles dias havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Esses filhos eram os Nefilins, que em hebraico pode ser traduzido como os caídos. Em Números 13:33, os espiões enviados por Moisés relatam ter visto os filhos de Anak, descendentes dos gigantes, dizendo: éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Já em Deuteronômio, a menção ao rei Og de Bazã, cuja cama media cerca de 4 metros. E em 1 Samuel 17:4, temos Golias de Gate, cuja armadura e estatura impressionam até hoje. Teólogos há séculos se dividem entre interpretá-los como seres simbólicos, representações do mal ou do orgulho, ou como personagens reais que existiram num passado remoto e esquecido. Mas se esses gigantes foram reais, onde estão seus restos? Aqui entra uma das partes mais controversas dessa história: os registros históricos fora da Bíblia que relatam o encontro de esqueletos gigantescos em diversas partes da América. Nos séculos 18 e 19, diversos jornais norte-americanos publicaram notícias sobre ossadas de homens com mais de 3 metros encontradas em montes funerários nativos. Muitas dessas descobertas ocorreram em estados como Ohio, Illinois e West Virginia. Tribos indígenas como os Paiute e os Choctaw também têm lendas sobre homens gigantes de cabelos vermelhos, guerreiros canibais que habitavam cavernas e foram combatidos por seus ancestrais. Além disso, mapas antigos e diários de exploradores europeus trazem relatos de povos de estatura incomum nas Américas. O mais curioso é que boa parte desses relatos desapareceram misteriosamente dos arquivos oficiais. E os esqueletos? Quase todos, segundo os registros, teriam sido entregues ao Smithsonian Institution e nunca mais vistos. O papel do Smithsonian neste mistério é tão central quanto polêmico. A instituição, fundada em 1846, com o objetivo de preservar e estudar a herança histórica e científica dos Estados Unidos, foi responsável por catalogar milhares de artefatos arqueológicos. Porém, diversas denúncias ao longo do século XX sugerem que esqueletos gigantes foram propositalmente escondidos ou destruídos. Há casos documentados de arqueólogos e colecionadores que alegam ter entregado ossadas com características não humanas. Crânios anormalmente grandes, fêmures desproporcionais, arcadas dentárias com mais de 2 fileiras de dentes, ao Smithsonian, que posteriormente negou a posse ou perdeu os registros.
Em 2014, uma suposta denúncia anônima de um ex-funcionário da instituição teria afirmado que milhares de esqueletos incompatíveis com a evolução humana moderna foram incinerados para evitar o colapso da narrativa histórica vigente. Oficialmente, o Smithsonian nega todas essas acusações, mas a pergunta que fica é: por que tantos relatos apontam sempre para o mesmo destino final? Ao tentar acessar a ciência para esclarecer a veracidade dessas ossadas, encontramos outro obstáculo: a burocracia e o descrédito sistemático. Muitos pesquisadores independentes que conseguiram acesso a amostras, como dentes ou fragmentos ósseos, relataram que seus pedidos de análise genética foram recusados por laboratórios tradicionais. Aqueles que seguiram com análises privadas descobriram características estranhas: ausência de marcadores genéticos compatíveis com o Homo sapiens, ou ainda estruturas ósseas que sugerem densidade e tamanho acima do esperado para humanos modernos. A ciência, nesse ponto, parece dividida. De um lado, defensores ferrenhos do paradigma atual da evolução humana que rejeitam qualquer dado fora da curva. De outro, estudiosos que acreditam que há mais coisas na arqueologia do que a academia está disposta a aceitar. O problema é que, sem validação institucional, qualquer descoberta, por mais impressionante que seja, é rapidamente taxada de pseudociência. Curiosamente, a Igreja também permanece em silêncio sobre o assunto. Em vez de assumir uma posição firme sobre a existência física de gigantes, a maioria das instituições religiosas evita entrar nessa discussão. Documentos apócrifos, como o Livro de Enoque, que detalha a história dos vigilantes, anjos caídos que geraram os nefilins com mulheres humanas, foram excluídos da Bíblia oficial justamente por seu conteúdo considerado sensível demais. A Igreja Católica, por exemplo, reconhece o Livro de Enoque como uma peça de valor histórico, mas não canônico. Algumas vertentes protestantes chegam a citar os gigantes em pregações, mas sempre em sentido alegórico. Há um receio compreensível. Admitir a existência literal de gigantes exigiria uma revisão profunda de interpretações doutrinárias e dogmas antigos, além de uma reavaliação sobre a origem da humanidade. Mas talvez a pergunta mais importante não seja se a ciência ou a religião está certa, e sim se ambas estão incompletas. Há uma possibilidade incômoda, porém fascinante. E se as escrituras sagradas e os achados arqueológicos forem dois lados da mesma moeda? E se a recusa institucional em aceitar novas evidências for menos sobre erro e mais sobre controle narrativo? Há precedentes históricos para isso. Em muitas culturas, mitos considerados fantasiosos acabaram se revelando verdadeiros com o avanço da arqueologia. A cidade de Troia, por exemplo, era tida como lenda até ser descoberta por escavações. Assim também pode ser com os gigantes. Quando cruzamos dados arqueológicos com textos religiosos, não estamos apenas buscando provas. Estamos propondo uma nova forma de enxergar o passado. Uma visão que aceita a complexidade, que entende que a verdade não é monopólio de nenhuma instituição. E nesse ponto, ciência e fé deixam de ser inimigas para se tornarem aliadas na busca pelo que foi perdido. E agora, ao final dessa investigação, voltamos à pergunta que nos trouxe até aqui: os gigantes bíblicos existiram mesmo? As evidências estão por toda parte. Nos textos antigos, nas lendas dos povos nativos, nos registros jornalísticos esquecidos e talvez até nos laboratórios que se recusam a analisar certos fragmentos. Mas o mais importante talvez não seja a resposta em si, e sim o que fazemos com ela. Porque admitir que fomos enganados, que parte da história foi apagada, é desconfortável, requer coragem. Mas também abre portas para uma nova compreensão do mundo, da fé e da nossa própria origem. Se você acredita que a verdade
por mais obscura ou escondida que esteja, merece ser conhecida. Curta esse vídeo, compartilhe com quem também busca respostas e inscreva-se no canal. Aqui não aceitamos versões prontas, investigamos, questionamos e escavamos até encontrar o que realmente importa. Afinal, a história verdadeira pode estar bem debaixo dos nossos pés.